Revolução Industrial do século XIX trouxe com ela o desenvolvimento tecnológico e urbano, inovando as construções e os meios de transporte, mas também ocasionou o aumento significativo da população nas principais cidades da Europa. Com todas essas mudanças, a cidade precisou se adaptar à sociedade e ao novo estilo de vida da população. Quando a cidade começa a tomar forma própria, desperta um movimento novo de observação e reflexão. A partir daí, surgem grupos que denunciam a deteriorização física e moral do proletariado urbano, a moradia insalubre do trabalhador e os locais fétidos amontoados. A higiene moral também é abordada denunciando o contraste entre os bairros e a segregação entre eles. O modelo progressista consiste em um certo racionalismo. A ciência e a técnica devem possibilitar resolver problemas colocados pela relação dos homens com o meio e pela relação entre os homens. É um pensamento otimista, orientado para o futuro e dominado pela ideia de progresso. O espaço do modelo progressista é amplamente aberto, rompido por vazios e verdes. O ar, a água e a luz devem ser igualmente distribuídos a todos. Neste modelo, o espaço urbano é traçado conforme as funções humanas. A moradia, o trabalho, a cultura e o lazer se instalam em locais distintos. Outra característica deste modelo é que a cidade progressista recusa qualquer herança artística do passado, para submeter-se exclusivamente às leis de uma geometria natural. Arranjos novos, simples e racionais substituem as disposições e ornamentos tradicionais. Robert Owen nasceu em 1771 e faleceu em 1858. Foi um grande socialista utópico inglês que pregava a formação de cidades cooperativas, ou comunidades autônomas de trabalhadores, como solução para a questão social. Como empresário, construiu casas melhores para seus empregados, manteve as ruas limpas, construiu uma escola e ainda montou, em sua empresa, um armazém onde as mercadorias poderiam ser adquiridas a um preço mais justo. A repercussão de sua obra ultrapassou as fronteiras e chamaram a atenção, sobretudo, suas inovações pedagógicas, jardim de infância, escola ativa e cursos noturnos. Owen se empenhou junto aos poderes públicos para melhorar as condições de trabalho, reduzir a jornada e regulamentar o trabalho de menores. Charles Fourier foi um socialista francês que viveu entre 1772 e 1837. Entre suas principais obras podemos citar A Teoria dos Quatro Movimentos, de 1808, O Tratado da Associação Doméstica, de 1822 e A Falsa Indústria Fragmentada, de 1835. Fourier acreditava que o prazer era um bem supremo, foi um crítico da civilização e acreditava que a miséria material e moral só poderiam ser ultrapassadas por uma reestruturação radical da sociedade através da prática da associação e do cooperativismo. Dentro da ideia de cooperativismo, Fourier propôs o falanstério, que tinha características como a ruptura que representa a aglomeração falangista em relação às do passado, o modo como o campo é integrado nela, a racionalização e a classificação sistemática dos lugares e atividades. No falanstério, as pessoas realizariam apenas as funções que desejassem, assim gerariam um estado de equilíbrio entre todos. Os benefícios gerados seriam divididos entre os membros da falange e os capitalistas que investiriam dinheiro em sua construção. Etienne Cabet nasceu em 1788 e morreu em 1856. Formou-se em Direito e, segundo Marx, inventou o comunismo utópico. Para Cabet, a sociedade comunista seria a realização mais completa e a única forma perfeita da democracia. Defendia as ideias progressistas que decorriam dos princípios de racionalização, de higiene e de classificação. Em sua principal obra, Viagem à Icária, ele descreve como seria a cidade ideal, utópica. Regularidade e geometrismo, uma cidade circular com uma praça central bem arborizada e suas ruas retas e largas. Assim era Icária, um lugar onde todas as ruas tinham o mesmo número de casas. Todas as casas eram iguais, seguiam um modelo, assim como as mobílias. Em Icária também havia uma grande preocupação com a higiene física. As ruas eram construídas de modo que as águas nunca ficassem estagnadas nela, formando o mínimo possível de lama e poeira. O lixo das casas e oficinas nunca era jogado nas ruas e em todas as ruas existiam fontes que refrescavam o ar e forneciam água para limpar e abater a poeira das ruas. Mas Icária é só uma cidade fictícia. Benjamin Ward Richardson
foi um médico britânico, anestesista, fisiologista, sanitarista e um escritor prolífico sobre a história da medicina. Foi autor de diversos trabalhos científicos notáveis pela diversidade e originalidade. Sua utopia Igeia, de 1876, foi inicialmente uma comunicação ao Congresso de 1875 da Associação de Ciências Sociais. Ele havia preparado inicialmente um relatório sobre as estatísticas de mortalidade, mas, no último momento, preferiu uma exposição mais suave dos meios que preconizava para lutar contra o deplorável estado sanitário das cidades. Duas características do modelo da casa-tipo que Benjamin defendia em sua obra eram a higiene e os gabaritos. Jean-Baptiste Godin escreveu inúmeras obras visando a melhoria da condição do proletariado industrial. No plano político, fundou, segundo o modelo do falanstério de Fourier, o Familistério de Guise, Norte, que funciona até hoje. Em uma de suas obras, o Familistério de Guise, Godin apresenta a ideia em que um grupo em torno de 1.500 pessoas possam se ver, se visitar, estando livres de ocupações domésticas, reunindo-se em locais públicos, fazer compras, debaixo de galerias cobertas sem pensar no tempo e sem que tenham que andar mais que 600 metros para isso. Tony Garnier foi um arquiteto e urbanista francês que, em 1904, elaborou um projeto de cidade para Lyon como trabalho de conclusão de curso. Seu projeto foi publicado em 1919 com o título A Cidade Industrial, prevendo a utilização do concreto em grande escala. Além de ser uma proposta ousada, pela primeira vez na história alguém faz um projeto utópico detalhado de uma cidade industrial. A setorização foi um dos princípios que nortearam sua proposta urbanística. Dessa forma, as áreas de indústria, habitação, lazer, cultura, administrativo e governamental seriam instâncias bem delimitadas no espaço de sua cidade. Garnier pertence ao grupo de teóricos do urbanismo intitulados como utópicos ou utopistas. Walter Gropius viveu de 1883 a 1969. Foi arquiteto e urbanista, fundador da Bauhaus e considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX. Para Gropius, a forma segue a função, ou seja, a edificação deriva da essência do edifício e da função que ela deve cumprir. Como um dos criadores da arquitetura racionalista, as suas ideias consistem na padronização, pré-fabricação e criação de um espaço moderno. Ele defendia que a uniformidade das edificações e a repetição de elementos trazem unidade, economia, sobriedade e têm uma influência estabilizadora na sociedade. Ele também se preocupava com a reconciliação da cidade e do campo. Desejava cidades dispersas e espaçosas, cidades verdes disseminadas num campo urbanizado. Charles Édouard Janet, mais conhecido como Le Corbusier, foi um arquiteto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça, naturalizado francês em 1930. A importância de Le Corbusier advém de grande parte do seu enorme poder de síntese. Nas viagens que fez a várias partes do mundo, Le Corbusier contactou a estilos diversos, de épocas diversas. De todas essas influências, captou aquilo que considerava essencial e intemporal, reconhecendo em especial os valores da arquitetura clássica grega, como o da Acrópole de Atenas. Em 1922, apresentou um modelo utópico para uma vila contemporânea, centro urbano para 3 milhões de habitantes dividido em 3 setores distintos, que seria delimitado por cinturões verdes e interligado por uma eficiente rede de transportes. A proposta é caracterizada pela simetria do conjunto, a ortogonalidade das vias e a sistematização viária, além da criação de prédios-vilas.